Esse nesse domingo, nós interrompemos a sequência dos domingos comuns, onde a gente usa a estola do tempo comum, o verde, e voltamos para o branco, que é festa. E qual a festa desse domingo, né? A festa desse domingo é a consagração, a dedicação da igreja, mãe de todas as igrejas, né? Que é considerada. É a dedicação da Basílica de São João de Latrão, em Roma, que é a catedral da Diocese de Roma. É a catedral do Papa, não é São Pedro, é a Basílica de São João. E a gente pode, nesse domingo, lembrar da igreja onde a gente foi batizado, da igreja da nossa paróquia, da igreja do bairro, aquela capelinha na fazenda onde muitos de nós ou de vocês moraram. Então é o dia de a gente dizer é a morada de Deus no meio de nós. E tem também, em muitas casas que eu chego, visito, às vezes tem um cantinho, um pequeno altar da família, ali é também a igreja doméstica. Então, nesse dia, a gente tratar com carinho a igreja da nossa comunidade. Mas a igreja não é a igreja de pedra, né? É a igreja viva que somos nós todos. E esse evangelho de hoje é muito especial. Trata daquela ida de Jesus no Templo de Jerusalém, onde ele chega e fica indignado. É poucas vezes que Jesus perde a paciência, mas dessa vez, além de perder a paciência, ele não se aguentou, fez assim, juntou umas cordas, um chicote, e saiu derrubando as mesas dos cambistas que trocavam dinheiro, botando para fora boi, ovelha, pomba, dizendo, vocês fizeram da casa do meu pai, né, um mercado, um lugar da roubalheira. E Marcos é até mais duro, ele diz, essa aqui é a casa de oração e vocês fizeram um covil de ladrões. Aqui, né, todo mundo está roubando uns dos outros. Então ele diz, o zelo da casa de Deus me inflamou. Mas é muito especial o Evangelho de São João, porque esse episódio, em Marcos, Mateus e Lucas, se encontra na última semana da vida de Jesus. E ele afrontou os sumos sacerdotes, todo mundo que vendia esse espaço do templo, aquele grande pátio dos gentios, para fazer uma feira livre, né? Ganhar dinheiro. Então todo mundo ficou indignado com o que Jesus fez e pergunta para ele com que autoridade. E ele responde dizendo, derruba esse templo, né? Que em 3 dias eu vou reconstruir. Essa é a acusação dele para que ele devia morrer, né? Porque ele ousou desautorizar o templo e ninguém entendeu muito bem. João, em vez de colocar na última semana, coloca esse episódio na primeira semana da vida de Jesus, para dizer que o horizonte da vida dele é a gente voltar a entender onde que Deus mora. E ele diz, ele não estava falando daqueles 3 dias daquele templo de pedra, estava falando do seu próprio corpo, que foi ressuscitado depois de 3 dias, e o Evangelho diz assim, e aí os discípulos entenderam, na primeira semana, na narrativa de João, todo o sentido do Evangelho. Então vamos parar um minutinho para entender isso. O que Jesus, com esse gesto de indignação, ele falou de uma coisa muito mais profunda, que Deus não mora num templo construído pela mão dos homens, que o lugar da morada de Deus, Deus habitou o próprio Jesus, a sua humanidade. E São Paulo vai virar para nós e dizer, vocês não sabem que vocês são
o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Então vamos lá, do templo de pedra, mesmo também dos templos das nossas igrejas, se desloca para a humanidade de Jesus, que é o lugar da morada de Deus, e pelo batismo, Paulo diz, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Que nessa véspera do início da COP30, né, do dia 10 ao dia 21 de novembro, em Belém do Pará, a gente abrace com carinho, com cuidado, toda a bela criação de Deus, que a gente muitas vezes está destruindo. Que a gente se empenhe pela nossa casa comum, aquilo que Deus deu de graça para nós, para que nós preservemos, façamos frutificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.